Meu nome é Jefferson Arenzon, sou professor do Departamento de Física da URGS e membro do INCT de Sistemas Complexos. E eu vou contar um pouco para vocês sobre um trabalho recente que a gente publicou no Physical Review Letters. Esse trabalho foi feito em colaboração com a Amanda de Azevedo Lopes, o Onofrio Mazzarisi e o Federico Corberi. Tanto a Amanda quanto o Onofrio defenderam a tese de doutorado ainda esse ano, né? Amanda aqui em Porto Alegre, trabalhando comigo, e o Onofrio na Universidade de Salerno, trabalhando com o Federico Corberi. O que a gente estuda é um problema de fragmentação genérico. É onde a gente quer dividir um todo de tamanho S em pedaços que têm tamanhos inteiros. Esses fragmentos eles podem ser as cidades de um país que tem S habitantes, ou podem ser as diferentes palavras que aparecem um certo número de vezes no livro que tem S palavras no total, entre outros exemplos. O que esses exemplos têm em comum é que eles obedecem à lei de Zipf. Então, no caso dos livros, né, onde eu tenho S palavras no total, o número de vezes com que cada palavra aparece ela vai ser inversamente proporcional à posição dessa palavra no ranking de frequência, onde a gente tem a palavra que mais aparece, a segunda, a terceira e assim por diante. Então, quando a gente fala que uma certa distribuição ela satisfaz, obedece à lei de Zipf, são duas propriedades que a gente está pensando. Uma é que essa distribuição é uma lei de potência, e a segunda é que o expoente dessa lei de potência tem um valor bem específico. O que a gente fez nesse trabalho foi estudar um modelo bem simples, estatístico, para essa situação de fragmentação e estudar a diversidade dos tamanhos desses fragmentos. Claro, existem inúmeros índices diferentes que foram introduzidos exatamente para quantificar essa diversidade. Mas o índice que foi usado aqui no nosso caso, ele é simplesmente o número de diferentes tamanhos que vai aparecer nos fragmentos. Então, se eu tiver 5 fragmentos de tamanho 1, 4 fragmentos de tamanho 7, 2 fragmentos de tamanho 3, não importa quantos fragmentos de cada tamanho aparecem, mas o fato de que existem fragmentos desses 3 tamanhos. Essa é a nossa medida de diversidade. Então, a gente começa dividindo S, o tamanho total do nosso sistema, em fragmentos cujos tamanhos estão distribuídos por uma lei de potência, mas agora a gente tem um expoente qualquer, né? Vamos dizer tal. Quando esse expoente é grande, é improvável que apareça um fragmento muito grande. A distribuição ela cai muito rapidamente. Então, a nossa diversidade ela é pequena porque, apesar de serem muitos fragmentos, eles provavelmente vão ter tamanhos muito parecidos. Tá? No outro extremo, quando a gente tem um expoente bem pequeno, a distribuição ela decai lentamente. Os fragmentos agora podem ser bem grandes, e sendo grandes, eles vão ocupar boa parte do sistema. Então, a diversidade agora é pequena justamente por isso, né? Porque são poucos fragmentos. Entre essas duas situações, para valores intermediários do expoente, onde a distribuição não é nem muito rápida decaindo, nem muito lenta, vai ser possível ter uma fragmentação em pedaços que vão ter uma variabilidade maior. Como esse nosso modelinho ele é bem simples, a gente consegue encontrar uma solução analítica aproximada. A gente faz simulações numéricas e também consegue comparar esses resultados com dados reais para livros e cidades. Então, uma conclusão importante a partir desses resultados é que a diversidade dos fragmentos ela vai ser máxima quando o expoente tal, o expoente da lei de potência, ele é exatamente o valor que aparece na lei de Zipf. Ou seja, existe uma conexão interessante entre esse comportamento zipfiano e a maximização da diversidade. Mais do que isso, né, a gente pode
comparar os nossos resultados, as nossas previsões para o comportamento da diversidade com dados para sistemas reais. Então a gente pegou as distribuições de palavras nos livros em inglês lá do projeto Gutenberg. São mais de 30 mil livros de tamanhos bem diferentes. Então aqui na horizontal do nosso gráfico é o tamanho de cada livro. Cada pontinho verde é um livro para o qual a gente mediu a diversidade. Então, a linha preta que mostra a nossa previsão teórica, ela descreve muito bem os dados sem nenhum parâmetro de ajuste, não tem nenhum fit aqui, né? É exatamente o resultado obtido. Então, em resumo, né, existem inúmeros campos das ciências onde aparecem situações parecidas, onde um recurso finito, nosso S, ele precisa ser dividido, fragmentado. Então, o fato de que o aparecimento da lei de Zipf, né, dessa distribuição tipo lei de potência, com um expoente bem característico, ao mesmo tempo em que a diversidade atinge um máximo, parece ser uma propriedade geral desses sistemas que é independente do mecanismo específico que gerou a lei de Zipf, mas mais conectada ao fato da distribuição ser uma lei de potência. Então, essas propriedades elas têm um potencial de ser muito útil no estudo de sistemas complexos, porque agora a gente, por ter uma nova perspectiva para analisar esses problemas, a gente vai ter novas perguntas e um ponto de partida para ir atrás do que leva a essa maximização, a essa extremização da diversidade nesses sistemas.